Você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem exatamente o que querem de um homem, sem nunca precisar exigir ou brigar? O segredo não está na beleza, no dinheiro ou na sorte, mas em uma técnica tão poderosa que, uma vez dominada, transformará completamente a dinâmica do seu relacionamento. Imagine poder influenciar as decisões dele, fazer com que ele priorize você e ainda assim acredite que tudo partiu dele. Parece impossível? Não é. E hoje você vai descobrir como. O que você está prestes a aprender não é manipulação barata ou joguinhos emocionais. Estamos falando de um método refinado, baseado em psicologia comportamental e dinâmicas inconscientes que poucas pessoas conhecem. Se você já se sentiu ignorada, subestimada ou até mesmo traída, preste atenção, porque isso aqui vai mudar tudo. Por anos, acreditamos que para conquistar um homem era necessário agradá-lo, servi-lo ou até mesmo se anular. Mas e se eu te disser que tudo isso está errado? Que existe um caminho mais inteligente, onde você assume o controle sem levantar suspeitas? A verdade é que os homens respondem a estímulos específicos, e quando você os conhece, o jogo vira a seu favor. Este não é mais um daqueles conselhos genéricos sobre como ser a mulher perfeita. Aqui, nós vamos direto ao ponto, revelando as engrenagens invisíveis que regem a mente masculina. Se você está pronta para deixar de ser uma opção e se tornar uma prioridade, não perca um segundo deste vídeo, porque o que vem a seguir não só vai surpreender você, mas também vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre relacionamentos. Eu não estou aqui para falar de teorias ou suposições. O que você vai aprender hoje é baseado em anos de estudo, análise de casos reais e uma compreensão profunda da psicologia masculina. Já ajudei centenas de mulheres a transformarem seus relacionamentos, não com discursos motivacionais, mas com estratégias reais e mensuráveis. E os resultados falam por si só. Não importa se você está solteira, casada ou em um relacionamento conturbado. O método que vou revelar funciona em qualquer cenário, porque ele não depende do homem, mas sim de você. E a melhor parte? Tudo acontece de forma tão natural que ele nunca vai perceber que está sendo conduzido. Isso não é magia, é ciência comportamental aplicada. Muitas mulheres cometem o erro de achar que precisam mudar o homem para serem felizes. Mas a verdadeira mudança começa em entender como ele pensa, e a partir daí, usar esse conhecimento a seu favor. Eu já vi casamentos à beira do fracasso se transformarem em histórias de amor sólidas, simplesmente porque a mulher aprendeu a acionar os gatilhos certos. Se você está cética, eu entendo. O mercado está cheio de promessas vazias. Mas o que diferencia este método é que ele não exige que você finja ser alguém que não é. Pelo contrário, você vai se tornar a melhor versão de si mesma, e isso, naturalmente, fará com que ele não consiga mais resistir a você. Eu conheço a dor de se sentir invisível, de dar tudo por um homem e, no final, ser tratada como se fosse descartável. Lembro de uma aluna que veio até mim destruída, depois de descobrir que o marido a traía há anos. Ela dedicou a vida a ele, abandonou sonhos, e, no fim, foi recompensada com traição e humilhação. Ela me disse: "Eu não sei mais quem eu sou." Essa mulher não é uma exceção. São milhares que passam pela mesma situação todos os dias. Mulheres que amam demais, que se doam demais e ainda assim são deixadas de lado como se não valessem nada. A pior parte? Muitas delas culpam a si mesmas, achando que não foram boas o suficiente. Mas eu vou te contar um segredo. O problema nunca foi você. O problema é que ninguém te ensinou como a mente masculina realmente funciona. Como um homem pode jurar amor eterno e, meses depois, agir como se você não existisse. Como ele pode prometer mundos e fundos e, no final, sumir quando você mais precisa. Isso não é sobre você ser incapaz de ser amada. É sobre ele não estar condicionado a valorizar o que tem. Mas e se eu te disser que existe uma maneira de mudar isso? Que você não precisa mais viver com medo de ser trocada, ignorada ou abandonada? Porque quando você entende os mecanismos que fazem um homem se apegar, se dedicar e, acima de tudo, respeitar uma mulher, você nunca mais será colocada em segundo plano. A jornada da minha aluna não foi fácil. No começo, ela não acreditava que poderia recuperar a autoestima, muito menos o respeito do marido. Mas quando ela começou a aplicar o método, algo incrível aconteceu. Ele parou de mentir, parou de fugir. E pela primeira vez em anos começou a olhar para ela como se a estivesse vendo de verdade. O que ela fez? Ela aprendeu a controlar o jogo sem nunca precisar dizer uma palavra. Ela descobriu que homens respondem a estímulos específicos, e que, quando você os ativa,
Eles não têm escolha a não ser corresponder. Não por obrigação, mas porque é assim que a mente deles funciona. E o mais impressionante? Tudo aconteceu sem discussões, sem ameaças, sem jogos infantis. Este método não é sobre dominar ou oprimir. É sobre criar uma conexão tão forte que ele naturalmente vai querer estar ao seu lado. É sobre fazer com que ele sinta que você é insubstituível, não por medo, mas por admiração. E quando um homem te admira, ele não te trai, não te abandona, não te desrespeita. Você pode estar pensando, isso parece bom demais para ser verdade. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas os resultados estão aí. Mulheres que recuperaram seus maridos, que conquistaram homens que pareciam inalcançáveis, que transformaram relacionamentos vazios em histórias de paixão e cumplicidade. Tudo porque entenderam o método. O inimigo invisível que destrói relacionamentos não é a traição, não é a rotina, não é o cansaço. É a falta de compreensão sobre como os homens se conectam emocionalmente. A maioria das mulheres acha que, para manter um homem, precisa ser perfeita. Mas a verdade é que você só precisa acionar os gatilhos certos. Um homem não se apaixona por quem cozinha melhor ou por quem está sempre disponível. Ele se apaixona por quem mexe com seu psicológico de uma forma que nem ele mesmo entende. E quando você descobre como fazer isso, você não compete com outras mulheres. Porque nenhuma delas sabe o que você sabe. O medo de ser trocada, de não ser suficiente, de investir em alguém que não te valoriza, isso acaba hoje. Porque quando você tem o conhecimento, você tem o poder. E o poder, nas mãos certas, não é usado para machucar, mas para construir algo que resiste ao tempo. A solução está em 3 pilares: compreensão, aplicação e domínio. Primeiro, você precisa entender como a mente masculina funciona. Depois, aprender a aplicar técnicas específicas no dia a dia. E, por fim, dominar essas técnicas a ponto de se tornarem naturais. Quando você chega nesse nível, o relacionamento deixa de ser uma fonte de ansiedade e vira um porto seguro. Não importa se seu homem é frio, distante ou parece impossível de ser conquistado. O método funciona porque ele não resiste à natureza humana. E uma vez que você sabe como usá-la, você não só controla o relacionamento, como também constrói um amor que dura. O que você faria se soubesse que, em poucas semanas, poderia ter o homem dos seus sonhos aos seus pés? Se pudesse fazer com que ele te olhasse com paixão, te tratasse com respeito e priorizasse você acima de tudo? Esse conhecimento não tem preço, e ele está a um passo de você. Não espere até que seja tarde. Não deixe que o orgulho, o medo ou a dúvida te impeçam de ter o amor que você merece, porque enquanto você hesita, outra mulher está aplicando essas técnicas. E adivinha quem vai sair vitoriosa? Se você está pensando, e se não funcionar? Eu te garanto, funciona. Já testamos, validamos e comprovamos inúmeras vezes. Mas você não precisa acreditar em mim. Apenas experimente. O que você tem a perder? Mais uma noite chorando? Mais um dia se sentindo invisível? Centenas de mulheres já usaram esse método. Algumas recuperaram casamentos destruídos. Outras conquistaram homens que antes pareciam inalcançáveis. E todas elas têm uma coisa em comum. Hoje, elas são amadas da forma que sempre sonharam. Algumas ainda resistem. Dizem que é manipulação. Mas eu pergunto, o que é mais manipulador? Aplicar técnicas que constroem um relacionamento saudável ou continuar agindo no escuro, esperando que ele um dia simplesmente decida te valorizar? Agora é a sua vez. Assuma o controle. Aplique o método. E prepare-se para ver a mudança acontecer. Compartilhe este vídeo com quem precisa. Inscreva-se no canal, porque o conhecimento é poder, e você merece ter o poder da sua própria história.